Bom, o assunto é quentíssimo, né? Como vocês já viram, a gente vai falar aqui sobre AI, como aprimorar sua vantagem competitiva por meio da inteligência artificial, né? A gente vai ter aqui a Fabíola Neves, a UX Researcher, e o Samuel Garcia, fundador e diretor executivo da Builders. Eles vão falar sobre como criar e gerenciar um ecossistema inteligente com AI, passando por formas de criar jornadas eficientes para clientes, colaboradores, parceiros e também para fornecedores. E é o assunto do momento, né? E a inteligência artificial, ela abre um leque de oportunidades, só que cabe a cada empresa achar seu caminho, né? Como impulsionar o crescimento, também a eficiência do seu negócio. Queria convidar aqui ao palco esse cara que eu tenho o prazer de chamar de amigo, Samuel Garcia e Fabíola. Vem pra cá. Só lembrando do QR Code, perguntas no final, a gente tem os 5 minutinhos, só escanear aqui na tela. Boa, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer o Brunado, o pessoal da Syncid, a organização do evento. Para mim, uma satisfação, uma honra estar aqui mais uma vez. Participei desde o primeiro Apix, 2015 como staff, né? E hoje aqui na Builders, palestrando pela segunda vez no Apix. Estou aqui hoje com a Fabi também, como vocês já viram, nossa UX Researcher, maga sagrada também, e a gente vai falar um pouquinho de um assunto bem divertido para a gente, né? Como a gente pode criar e gerenciar um ecossistema inteligente com inteligência artificial. Então, por que a gente está aqui? Gerar diferencial competitivo de forma rápida e constante. Então, ao estilo Midjourney, bora fazer uma reflexão. As redes neurais, elas são neurônios sistêmicos que tentam reproduzir como nós humanos, né, processamos, ativamos valor através dos nossos modelos mentais. Existem diversos tipos de padrões de ativação, né? Os neurônios, eles não são simplesmente repositórios de dados, né? Eles conseguem processar, eles conseguem entender e assimilar questões até, por exemplo, das sessões de treinamento, né? Então, quando a gente está fazendo uma atividade, a gente está sempre padronizando padrões de ativação, e esses padrões de ativação é aquilo que faz a gente ter eficiências nos nossos outputs e nos nossos outcomes como pessoas, né? Os sistemas não são diferentes disso. Então, existem diversos formatos, complexidades, né? Modelos de visão computacional, linguagem natural e por aí vai. E existe, óbvio, todo mundo já conhece, o custo do treinamento, né? Que não é só um custo em relação à dor de se treinar um modelo de inteligência artificial de forma adequada, mas, obviamente, existe um custo financeiro também atrelado, né? Todo mundo já sabe dos dados aí da OpenAI gastando mais de 540 milhões para treinar um modelo e tudo mais. Então, se a gente fazer uma analogia rápida aqui com uma atividade humana, por exemplo, como correr, então imagina que o corredor, quando ele começa essa empreitada de aprender a correr corretamente, ele tem que pensar muito toda vez que ele vai realizar uma corrida, né, para ele conseguir criar os padrões de ativações neurais para que ele consiga correr com a passada correta, e depois ele vai começar a trabalhar outros tipos de modelos de entendimento sobre o assunto, como, por exemplo, qual é o melhor tênis que ele pode utilizar, entre outras questões, né? A primeira vez que ele vai fazer isso, ele não vai conseguir fazer isso de uma forma natural. Ele vai pensar muito nas passadas, vai pensar muito em todo o processo. Depois, quando a gente aprende a correr, as coisas ficam totalmente mais naturais. Isso vale para a direção e qualquer outra coisa que nós humanos tentamos aprender no nosso dia a dia. Então, olhando para isso, né, a gente pode fazer um paralelo com a empresa, né? Então, a empresa ela pode ter diversos modelos de inteligência especializados. Você pode ter um modelo de sales, né, um modelo de marketing, um modelo de contas a pagar, um modelo para onboarding de funcionário. Ou seja, a grande ideia dessa palestra é como a gente pode criar esses modelos, treinar esses padrões de ativação para que a gente consiga utilizar o melhor do nosso ecossistema, ou seja, as nossas APIs, os nossos canais, de uma maneira 100% inteligente. E olhando para esse ecossistema, o que a gente chama de neurônio viável para a empresa é a capability. Toda capability, né, seja operacional, né, um contas a pagar, receber, tesouraria, por aí vai, ou uma business capability, que são as nossas ofertas, elas possuem contexto, né, propósito, elas possuem informação, processos,
tecnologia, APIs, canais, N coisas que sustentam essa capability, né? Pessoas envolvidas, estrutura de custo ou de BP, né, de retorno de investimento, e obviamente agora modelos de inteligência artificial para que a gente possa exponencializar essas capabilities, seja de eficiência ou seja para trazer resultado de valor para o negócio. Dando um exemplo de ecossistema de capabilities, a gente trouxe aqui o ecossistema da Nike. Então, no topo, a gente tem capabilities focados para jornada, para ofertas, né, para experiência. Capabilities no meio são as operacionais. E embaixo, as capabilities de fundação, né, que vão sustentar as capabilities superiores. Mas por que é tão importante falar disso hoje? Eu sei que o Samuel trouxe um panorama, imagino que boa parte de vocês esteja interessado nesse sentido, mas o tema dessa palestra está muito fincado no momento atual. E o que a gente considera como momento atual tem uma relação direta com o inverno das startups. Em outras palavras, quando a gente olha para alguns dados, uma pesquisa, por exemplo, do PitchBook estava falando sobre como, nos últimos tempos, algumas empresas tiveram uma queda no seu valuation absurda, em média 60%. Ou seja, a gente passou por um momento onde se tinham muitos investimentos em startups, muita coisa acontecendo, mas logo depois a gente percebeu que aconteceu essa queda. Só que a questão é o seguinte, se a gente fosse conversar sobre um momento de crise, talvez a maioria de vocês dissesse, não, eu tenho observado um momento de crise, mas a gente percebeu que esse momento de crise não é para todo mundo. Algumas empresas tiveram uma virada de chave. Algumas empresas olharam para uma coisa que as fez enxergar uma luz no fim do túnel. Esse é um exemplo, na verdade, de uma declaração dada pelo CEO do Grupo Pactual acho que era um podcast, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim, no YouTube. Mas ele estava falando que uma coisa o fazia acordar às 3 horas da manhã. Alguma coisa tirava o sono dele. E o que ele estava discorrendo sobre essa coisa que tirava o sono dele é justamente inteligência artificial. Mas isso não é uma questão só do Grupo Pactual. Quando a gente vai para o PitchBook de novo e olha os gráficos correlacionados com as empresas que têm investido em AI nos últimos tempos, a gente começa a perceber que elas, ao contrário da maioria, têm, na verdade, aumentado seu valuation. A gente vê, por exemplo, aumentos que são significativos aqui. Um grande exemplo de uma empresa chamada Hillwind, dos Estados Unidos, é uma empresa que tem como valor de mercado 700 mil. Mas eles receberam um aporte gigantesco de 350 milhões. Eles são uma empresa especializada em integração que usa a inteligência artificial para fornecer serviço para outras empresas. Quando a gente olha para o ChatGPT, ou para a OpenAI especificamente, uma das últimas palestras do CEO da OpenAI perguntaram para ele qual era a estratégia dele para pensar modelo de arrecadação. Como você vai ganhar dinheiro com a OpenAI? Ele falou, não tem problema. Eu estou investindo tanto em AI que é bem provável que no ChatGPT 4 eu coloque lá como ganhar dinheiro com a minha própria empresa. E a própria AI poderia trazer essa resposta para ele. Então a gente percebe que esse inverno não é para todo mundo. Perfeito. E a busca de AI, na verdade, é a busca para a gente conseguir atingir o comportamento humano, né? Então, ela começa em 1940, quando pesquisadores, neurocientistas e matemáticos tentam criar um primeiro modelo de neurônio para conseguir ativar e realizar padrões de aprendizado parecido com seres humanos. Eles não possuem sucesso. E em 1958 é criado o Perceptron. O Perceptron é o primeiro neurônio viável na tecnologia, onde a gente já começa a trabalhar com pesos, com vieses. Mas, ao mesmo tempo que o Perceptron foi criado, chegou o inverno de AI. Ou seja, o Perceptron ele tinha um problema. Ele só trabalhava com modelos lineares. Então, qualquer outro problema que foge de um modelo linear, ele não conseguiria trabalhar. E, obviamente, visão computacional e todas as outras redes de deep learning que a gente conhece hoje, elas não seriam viáveis por causa desse fato. Só que no meio do inverno de AI tiveram algumas entregas interessantes. Embeddings, busca por similaridade, semântica, né? Então, que são entregas bem importantes que vão trazer contexto para as redes de deep learning que a gente trabalha hoje em dia, né? Em 1986 veio o conceito de backpropagation, que ajudou a gente a conseguir realmente a treinar as redes neurais, e o Perceptron multicamadas, que saiu do problema da linearidade, ou seja, a gente consegue trabalhar modelos de qualquer tipo, de qualquer complexidade, o que trouxe como resultado da comunidade diversos modelos de redes neurais sendo criadas, CNNs, as LSTMs, entre outras, né? Em 2019, uma rede LSTM ganhou um concurso de padrão de caligrafia humana. Entre 2011 e 2012, as redes CNNs ganharam concurso ali de reconhecimento visual de padrões. Estão começando a ter um presságio de atingimento de capacidade humana, né? Em 2014 vem um primeiro modelo de inteligência assim, realmente relevante que cria AI generativa, que são as GANs, General Adversarial Network.
E logo em 2015 veio o Diffusion Model, que trouxe um aspecto muito interessante, né? O como as redes neurais aprendem. Porque até na época das GANs, a gente tinha que pegar diversas imagens, por exemplo, para a gente treinar a classificar um cavalo, um cachorro ou qualquer tipo de elemento. Só que não é assim que o humano aprende, né? Uma criança, ela vê um animal uma vez e depois ela fica tentando reproduzir aquela imagem na sua cabeça até ela criar os padrões de ativação para conseguir classificar aquele animal, né? Então, o Diffusion Model ele conseguiu resolver esse problema. Eles criaram uma camada de corrupção, então eles conseguem pegar uma imagem e borrar essa imagem, ou o texto, ou o vídeo, e pedir para a IA completar o que está faltando. E a partir daí a IA começa a aprender. E aí ela pode ser utilizada, o mesmo motor, para diversos casos de usos diferentes, porque ela aprendeu a aprender. Então essa revolução trouxe diversos entregáveis para a comunidade, inclusive tem um ponto bem interessante que é 2016, né? A Hugging Face ela é lançada. Para quem não conhece, é um marketplace de modelos de inteligência artificial aberto. Eu vou falar um pouquinho dela mais para frente. Em 2017 vem o modelo de Transformer. O modelo de Transformer criou uma coisa muito interessante, porque até então todo mundo estava tentando de forma isolada criar os seus papers de inteligência artificial. E eles eram muito técnicos e eles tinham umas certas divergências. E o modelo de Transformer trouxe todos os modelos para um modelo homogêneo de arquitetura de modelo de inteligência artificial, o que fez a gente conseguir essa exponencialização de diversos modelos chegando, né? Outra questão que tem também em 2017 importante, o paper, que é atenção é tudo o que você precisa. A maior dificuldade de inteligência artificial é, dado o input e o objetivo do usuário, a gente conseguir sensibilizar da maneira correta todas as partes importantes de informações que nós humanos temos, ou uma empresa, por exemplo, quais partes ela vai pegar, que APIs ela vai sensibilizar, que dados ela vai utilizar para gerar o output correto, né? E o modelo de Transformer também trouxe esse modelo de atenção, que é bem interessante. Aí depois vieram várias entregas que todos vocês conhecem, né? 2019, GPT-2, 2020 o GPT-3, enfim, todo mundo já conhece. Em 2021 começou uma guerrinha para ver quem conseguia bater o GPT-3. A DeepMind conseguiu, com 280 bilhões de parâmetros. Em 2022, eles criaram mais duas que bateram o GPT-3, e aí o Hugging Face conseguiu bater um marco muito interessante. Em 2022, foi atingido mais de 100 mil modelos de inteligência artificial pré-treinado dentro do marketplace para a comunidade utilizar. A gente está falando de Stanford, Harvard, Meta, Google, Twitter, todos eles trabalhando em modelos de inteligência artificial e treinando esses modelos em conjunto com a comunidade. Ou seja, isso mostra que isso é muito além do ChatGPT ou do OpenAI, qualquer coisa nesse sentido. Em 2023, a OpenAI fez de novo uma entrega relevante. O GPT-4 é com 170 trilhões de parâmetros, né? Mas a gente tem diversos outros modelos no mundo com trilhões de parâmetros, Alibaba, entre outros, que são até corporativos e privados, né? Que não estão abertos para todo mundo usar. E esse ano, né, uma loucura, assim, não para de novas tecnologias aparecerem depois do GPT-4. Então, os agentes autônomos, diversas LLM abertas, e é o que a gente vai ver um pouco agora. Essa tendência aqui, na verdade esse gráfico, né, ele mostra os loops de treinamento de machine learning e deep learning na linha do tempo. O que isso mostra pra gente? Que depois ali da entrega de Transformer o negócio realmente começou a ficar interessante e que tem uma nova onda chegando por parte da comunidade. Para exemplificar esses números, só no último mês, né, uma LLM, a Falcon 40B, que foi criada 2-3 meses atrás, ela teve 200 mil downloads. O GPT-2, 16 milhões de downloads. A Roberta, ela teve 24 milhões de downloads e a XSLR teve 53 milhões. O que esses números dizem pra gente? Que a comunidade e as empresas estão todos criando soluções corporativas, né, ou soluções para o B2B, utilizando modelos LLMs, entre outros modelos, até multi-modelo, para conseguir realizar todas as suas funções corporativas. Mas não são só as empresas, ou as LLMs, ou comunidades que estão investindo em AI, né? É importante também, eu acho, né, Samuca, a gente falar um pouco sobre como os grupos de investimentos têm imputado dinheiro nessas soluções tecnológicas. Se a gente olha, por exemplo, para o ano de 2022 inteiro, tudo que foi investido em inteligência artificial em 2022 inteiro, e compara com os 4 primeiros meses de 2023, na verdade, os 4 primeiros meses de 2023 tiveram 3 vezes mais de investimento do que o ano de 2022 inteiro. Assim. Então, não é uma coisa que só as empresas têm olhado. Os grupos de investimento já perceberam que essa pode ser uma grande chave para pensar o crescimento do negócio. Tomei a liberdade de criar um gráfico no Hype Cycle, pegando algumas tendências,
E o Hype Cycle ele tem alguns limites, né, de número de trends que você pode colocar. A primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a colocar as tendências relacionadas à transformação de AI e tudo que está vindo é que a maioria dessas tendências elas ficaram ali no cume, né, mostrando uma alta expectativa do mercado em relação a tudo que está acontecendo. A outra questão que a gente pode ver é que algumas tendências, como por exemplo o Full Life Cycle API Management, né, que é o principal assunto desse evento, ele já está entrando no platô. Ou seja, se você já não está entrando no platô em APIs, você já está bem atrasado para a nova onda que vem, né? Então esse é um ponto bem importante. Outro ponto é, aplicações inteligentes também estão entrando no platô, ou seja, aplicações que já têm recomendação preditiva, machine learning ou até modelos de deep learning já estão entrando no platô e a maioria das organizações também devem somar esforços para entrar no platô em conjunto, né? Outras questões interessantes, eu botei o bot de AI ali de óleo e gás só para representar, mas quase todos os setores estão ali na mesma posição em relação a bots especializados de setores específicos. E depois, lá no cume, né, o Business Ecosystem, que é o tema dessa palestra, e a parte da inteligência atrás deles, né, os Foundation Model, o Generative AI, AI Battery para fornecer energia para essa parte de inteligência artificial, sistemas operacionais guiados por AI, e lá embaixo tem a AI generativa autônoma, né, ou guiada, ou como, enfim, tem diversos nomes para falar sobre isso, mas seria uma AI realmente autônoma, como uma pessoa que consegue pensar, quebrar tarefas, priorizar e repriorizar de forma contínua, né? A Gartner fala que isso vai ser daqui a 10 anos, né? Que não vão ser essas LLMs que vão cumprir esse papel. Mas acho que tem alguns entregáveis interessantes aí para a gente olhar. E aí a gente vem para uma constatação, né? Uma constatação que a gente está em uma nova onda de transformação, né? Então a primeira onda é a onda do legado, né? Então RPs, intranet, né? Sistemas especialistas. Depois veio a onda que todos vocês conhecem de transformação digital, recomendação, predição, produto e serviço digitalizado, habilitação em escala através das APIs, dos eventos, dos ecossistemas abertos, né? E transformação através de inteligência artificial. Aí a gente entra em produtos e jornadas e serviços inteligentes, né? A gente entra em insight, semântica, síntese, análise em tempo real dos nossos dados, né? Agentes, produtos, empresas autônomos, tem se falado de tendências de empresas de uma pessoa só. Hiper-recomendação, predição, habilitação em escala. Dando um exemplo sobre hiper-recomendação, eu acho que a coisa mais interessante para a gente pensar, quando a gente olha aquele gráfico que o Samuca acabou de mostrar para a gente e pensa a dinâmica do Hype Cycle, eu lembro de ter lido um artigo na Business Harvard Review falando um pouco sobre como a gente poderia ser distraído, né? Mas quando ele apresenta essas 3 ondas, a gente começa a perceber que tem uma diferença nessa terceira onda. Todo mundo aqui já comprou na Amazon. Imagino que alguns tenham o hábito de comprar muitas vezes, como eu. Se a gente olha para a Amazon especificamente, e eu quero hoje, digamos que eu quero acampar no final de semana com alguns amigos. Eu preciso de uma barraca. Não tem uma barraca para acampar. Eu vou lá e digito barraca de camping. Ela vai me oferecer uma série de barracas de camping. Quando a gente fala sobre outras dinâmicas como LLM, o que o Samuca está falando do avanço da inteligência artificial, a gente está falando do nível de contextualização, onde uma busca, por exemplo, poderia ser feita na Amazon, lidando com contexto. Então eu diria, olha, esse final de semana eu vou acampar com os meus amigos. E aí, colocando isso, talvez ela pudesse me sugerir tanto uma barraca, quanto o fogãozinho que eu vou precisar para cozinhar, ou então a garrafa d'água que eu vou precisar. A gente está falando de um outro nível de processo que não necessariamente pensa só em recomendação, mas em outras questões como contextualização, e o Samuca vai falar muito bem depois sobre agentes autônomos e esse processo, né? Perfeito. Então, como que o mercado tem aproveitado, né, essas oportunidades, Fabi? Quando a gente fala sobre o mercado, a coisa mais interessante é a gente pensar como só falar que está investindo em AI pode ser uma questão representativa para o crescimento do seu brand equity, né? Se a gente usa o exemplo do BuzzFeed, por exemplo, o BuzzFeed ainda não tem, de fato, um roadmap efetivo e trabalhado em cima de AI. Eles não necessariamente começaram um processo. Mas um dia, o CEO do BuzzFeed falou assim, olha, a gente está pensando em AI e a gente vai fazer um roadmap de transformação. A gente quer investir nisso aqui, nessa questão daqui para frente. E o mais engraçado é que eles fizeram esse roadmap, apresentaram para os investidores e só por isso eles conseguiram, depois de um tempo, aumentar o valor de mercado da empresa em 200%. O que a gente está falando aqui é que não necessariamente a gente já precisa sair daqui pensando assim, olha, eu preciso implementar todas essas coisas. Mas a questão é que, como diz o tema da nossa palestra, a gente precisa pelo menos ter um vislumbre e entender que pensar um roadmap de transformação é necessário.
se a gente está falando desse autoprocessamento, né, uma das coisas que aumentou bastante foi o setor de energia, né? Então, a Light Matter, por exemplo, ela triplicou o seu valuation para fazer uma divisão para prover energia para AI generativa, né? GPT-3, por exemplo, gastou 1.287 gigawatts-hora em seu treinamento, que é mais do que uma pessoa consome em um século. A gente foi ao tokamak da USP, ali com o professor Gustavo Canal. Ele é o professor do Instituto de Física da USP. Ele também é o autor do programa de fusão nuclear do Brasil. E ele contou pra gente que para instanciar o plasma do reator de fusão nuclear, ele precisa gerar uma trança de... Eu vou talvez errar o número, mas enfim, 4 milhões de amperes para instanciar esse plasma de 10 milhões de graus Celsius. O Sol tem 25 milhões de graus Celsius. Eu falo pro Gustavo, né? Se você errar, você vai se explodir, você vai me explodir, você vai explodir todos nós, né? Eu sempre peço para ele, quando ele for fazer um experimentozinho lá, pô, me dá um toque, né? Eu já faço uma call mais acalorada na Builders, né? Eu já fico com as crianças de noite e tá tudo certo. Mas o que é interessante disso aqui, né? O Gustavo, ele é amigo do Frederico Felice, né? Que toca o tokamak da França e da Suíça. E eles fizeram um projeto muito legal. Eles criaram um ambiente simulado para conseguir suprir esse risco, né? De você sempre ter que instanciar um plasma de 10 milhões, de 15 milhões de graus Celsius para testar e aprender alguma coisa, né? Então, a partir daí, eles criaram um ambiente simulado para conseguir estabilizar o plasma da melhor maneira, usando Reinforced Learning, né? E a partir daí, o interessante foi que o algoritmo descobriu formas de estabilizar o plasma das quais eles nunca haviam pensado antes, né? E eles pegaram, refizeram os cálculos e implantaram no reator primeiro da Suíça e depois na França. O Gustavo Canal, ele está preparando o reator aqui, o tokamak, da USP, aqui em São Paulo, para também colocar essa tecnologia de inteligência artificial. A Webcom, startup da Builders, que tem o Gustavo Canal como sócio e fundador. A gente tem algumas frentes para geração de energia renovável, né? Uma delas é bateria de supercondutor resfriada em baixa temperatura, com as fitas Rebco. E, obviamente, com toda essa revolução de AI, a gente criou uma divisão para tratar uma divisão de energia para AI generativa, bem como estamos utilizando AI também para melhorar os nossos produtos, né? Essas baterias, elas servem para fazer contingência das malhas energéticas dos países e também para o setor automotivo. E, obviamente, se tem gente provendo energia para conseguir satisfazer esses casos de uso de AI, tem gente otimizando isso através de hardware e infraestrutura. E no caso da NVIDIA, depois das entregas de Generative AI, estão entrando, né, como todo mundo sabe, no clube dos trilionários, e a dominância deles, que já é muito alta, só vai aumentar. E aí, resumindo, né? A gente precisa criar um ecossistema inteligente para a gente conseguir ter esses ganhos realmente, né, de conseguir exponencializar as nossas capabilities, de ativar dentro de uma jornada o máximo de informações que são relevantes para o nosso cliente, né? Só que existe uma oportunidade, né, que ao criar esse roadmap para você chegar nesse ecossistema inteligente, que é você utilizar do artifício do brand equity de AI, ou seja, você divulgar esse roadmap para a comunidade, para os seus investidores internamente, para você conseguir captar investimentos para construir o ecossistema inteligente que realmente tem um CAPEX relevante associado. E quais são os aceleradores que nós temos, né? Como é que está o landscape de inteligência artificial agora? Então, a gente tem os end-to-end apps, que todo mundo conhece, Midjourney, Runway, eles têm o próprio modelo de inteligência artificial, mas eles são fechados. Existem os aplicativos, né, que usam modelos fechados ou abertos, Jasper, Copilot. Existem os foundation models fechados, OpenAI, Anthropic e por aí vai. Os open sources abertos, né, LLMs e foundation model aberto. Então, Vicuna, MTP-7B, Stable Diffusion e por aí vai. E os marketplaces, né, Hugging Face, Replicate, por aí vai. As cloud platforms, que quase todas elas agora já possuem serviços também de inteligência artificial, e toda a parte de hardware, né? NVIDIA com as GPUs e a Google com as TPUs. E, obviamente, né, além de entender o landscape de aceleradores de plataforma, a gente tem que entender profundamente esses modelos. Entender que, se a gente está trabalhando, por exemplo, com classificação de imagem e AI generativa, que um modelo GAN ele performa melhor que um Diffusion Model e por aí vai, né, que são conceitos importantes para você tomar a melhor decisão. E aí, quando a gente olha para o futuro e pensa assim, olha, para onde de fato a AI pode nos levar? A gente começou falando que uma questão era o momento,
o que a gente estava vivendo hoje, mas a gente queria também muito dizer para onde a gente pode ir com esse processo, né? E aí, quando a gente vai olhar para o que a Gartner está falando, ou para o que outras empresas estão falando, a gente entende que é uma questão pensar o brand equity e o modo como a gente pode aumentar a valuation das nossas empresas, levando em consideração as boas práticas de AI, né? E o Samuca tinha trazido um dado, eu não lembro ao certo, falava sobre essa questão de você pensar num futuro de 10% e 90%. Acho que você consegue falar até melhor do que eu sobre isso. A Gartner fala que as 10% das empresas, né, que apostarem em AI vão ter um valor 3 vezes maior das 90% que não vão apostar em AI nesse momento, né? Então é o momento ideal para a gente preparar as nossas capabilities, os nossos esforços, as pessoas da nossa empresa. Opa, problemas técnicos, pessoal, não está passando. Agora foi. E aí, vamos tentar tangibilizar, né? Como é que é essa jornada inteligente? Então, vamos fazer um paralelo. Imagina o banco tradicional, né? O banco tradicional, ele te provê canais, né? Você tem a agência, você tem o aplicativo, você tem a gestor do banco e você tem produtos para consumir. Só que o inteligente da jornada é você. É você que entende da tua saúde financeira. É tu que entende de todos os dados externos e internos que podem afetar os seus planos financeiros. E a partir disso, você orquestra as instituições financeiras que você tem em relação para conseguir o melhor produto. O banco inteligente, ele conhece os seus clientes, ele conhece os dados, e não só isso. Ele cria processos para conseguir atingir valor para esses clientes. Como, por exemplo, imagina que ele está plugado em dados externos e ele entenda que daqui a 2 anos, né, nos próximos 2 anos, vai fazer 15% a mais de calor e provavelmente ali as contas de luz, obviamente, vão seguir essa tendência, né? Vão subir em 15%. A partir daí, o ecossistema inteligente ele já pode entender que parte da base que ele tem, que provavelmente já está ali com as suas contas no 0 a 0 ou inadimplentes, vão ser afetadas com esse novo input do mercado externo. E a partir daí, ele pode já criar um produto automaticamente, uma política de crédito que faça sentido para essa base, ou se ele não tiver, ir num parceiro para buscar essa política de crédito. E no final, trazer a melhor comunicação no canal que essa pessoa costuma falar com o banco, já trazendo uma informação ao invés de um produto. Você sabia que nos próximos 2 anos vai ficar mais quente e a luz ela vai ter um acréscimo de 15%? Você gostaria de ajuda? E aí, quando a gente olha para essa jornada não foi criada um aplicativo, um time. Simplesmente você preparou as suas capabilities com modelos de inteligência artificial que conseguem perceber dados e ativar o teu ecossistema. Ele automaticamente ativa as tuas APIs, os teus canais. Você pode montar uma jornada em tempo real para resolver esse problema fora dos teus canais tradicionais. Esse é o modelo do ecossistema inteligente, né? Independente se você é inteligente ou não, todo mundo tem cliente, parceiro, a estrutura corporativa interna e as coisas que você gerencia. No ecossistema inteligente, no meio de tudo isso, né, você tem ali os modelos de decisão, o Analytics e todas as suas plataformas de AI que você está utilizando no dia a dia. E a grande ideia, né, se os momentos de negócio, né, são os touch points que a gente precisa captar para aumentar a nossa margem, para aumentar a nossa conversão, para aumentar o nosso valuation, a ideia é que a gente crie o ecossistema em volta de AI, ou seja, as suas APIs internas e externas, a sua plataformização, tudo que você constrói conectado com inteligência artificial. E dessa forma, você conseguiria traquear a jornada. Ou seja, imagina uma jornada de engorda de boi que tem diversas etapas, entre elas o monitoramento do peso, e a partir daí você está monitorando 2 variáveis, né? A pesagem e o percentual de gordura. Quando esse KPI ele não for atingido, se você tiver um modelo de inteligência artificial treinado para identificar esse padrão, ele pode também, né, você dando ferramentas para ele, como por exemplo Smart Contract, ele pode chamar um fornecedor externo para trazer uma vitamina, um anabolizante para a gente conseguir cumprir esse KPI. Isso pode acontecer em qualquer momento, os seus funcionários nem precisam ficar sabendo disso e essa jornada vai ser resolvida automaticamente. Então, o modelo de ecossistema ele já existe, ele é antigo, é um mote antigo do Gartner, por assim dizer, mas o que muda agora são os momentos de negócio, que através das novas entregas de inteligência artificial, as novas LLMs, é possível a gente conseguir identificar esses momentos e direcionar ações para que a gente possa aumentar a nossa receita, trazer mais eficiência operacional como um todo. E aí, quando a gente pensa numa dinâmica de como estruturar a AI corporativamente,
acho que a gente precisa olhar para várias coisas, né? Quando a gente vê o Samuca apresentando assim, a gente pensa, nossa, eu quero que a minha empresa tenha um ecossistema inteligente. Eu quero conseguir prever alguns processos, oferecer. Eu não quero esperar o meu cliente chegar, eu quero conseguir sugerir coisas para eles. Mas quais são os passos dentro desse processo? O que eu precisaria pensar no passo a passo para construir isso, assim, né? Então, quando a gente olha, num primeiro momento, a gente precisa ter noção de que a gente precisa entender os vieses da nossa empresa e quais são as oportunidades que se tem para o processo de implementação de AI e de uma dinâmica inteligente ali dentro. Pode ser que você já consiga pensar, por exemplo, em domínio de negócio. Ou talvez você esteja pensando numa dinâmica mais de operação. Será que o problema da sua empresa está ligado a questões relacionadas mais a clientes, está no fim da jornada? Enfim, aqui a gente citou várias coisas, correlacionadas à indústria, correlacionadas a processos, mas esse exercício é necessário. É necessário que a gente consiga estabelecer quais são os vieses e quais são as oportunidades que a gente tem dentro de cada viés. E, obviamente, a gente tem que olhar a nossa estrutura, a nossa plataformização. Então, como que está a tua camada de multi-experience, né? Como que está a tua camada de platform tech, a tua camada de dados? Você já tem modelos de machine learning, inteligência artificial que a gente pode plugar. O quanto mais maturidade você tiver nessas caixinhas, né, mais fácil vai ser para a AI se plugar no teu ecossistema. Então, a grande questão é que AI... Ele necessita de um trabalho de plataformização e de padronização de protocolos muito grande, porque se vocês já brincaram com o prompt no chat GPT, ele consegue trabalhar de forma muito normalizada, né? Se você passar um JSON para ele, ele responde de volta no mesmo formato, entre outras questões. Então, se você tem padronização e maturidade, se você tem as suas capabilities expostas da maneira correta, com as regras corretas, se você usa, por exemplo, os padrões white label para criar as suas capabilities e não cria tudo sobre demanda, quanto mais maturidade você tiver nesse composable business, mais a AI vai conseguir fazer diferença no teu negócio. Mas não adianta muito a gente pensar em viés de negócio, oportunidades que a gente tem e conseguir mensurar as nossas maturidades de tecnologia se a gente não olhar para as nossas capabilities. No sentido assim, qual é o pessoal que a gente tem? Quais são as capabilities que estão à nossa disposição? Será que eu tenho a capability X ou a capability Y? Depois desse passo, também é muito importante a gente ter noção do que é mais importante para a nossa empresa, de fazer uma espécie de priorização. A gente pode chegar à conclusão de que existe uma oportunidade X para a nossa empresa, mas se ela não é a nossa prioridade, se ela não dialoga com os nossos objetivos estratégicos, isso também não vai fazer sentido. Porém, não adianta eu dizer para vocês assim, olha, essa questão aqui é muito prioritária, a outra não é. A gente precisa chegar num terceiro momento, que é embasar isso com dados. A gente não está falando de coisas aqui que são aleatórias. Como que eu consigo olhar para a minha empresa de uma maneira sistematizada, sintética, mas objetiva, de modo que a minha tomada de decisão também seja baseada nesses dados, né? Perfeito. E depois você pode escolher, né, que plataformas, enfim, você vai utilizar de inteligência artificial, frameworks abertos, fechados, como serviço, marketplace, enfim. Toda essa escolha vem depois de entender os casos de uso, a complexidade do que você tem no seu AZ para você conseguir direcionar isso de maneira correta. E depois, obviamente, aqui à direita, você criar a estrutura corporativa que vai conseguir tocar esses projetos, que vai ter budget, que vai ter estrutura de aprovação. A gente prega muito, né, ter laboratório e sandbox para que você consiga experimentar continuamente todas as novas entregas, ao invés de ficar preso em apenas um roadmap de um trabalho que você fez em algum momento, né? E o resultado disso é o roadmap de inovação digital, ou seja, que vai da migração de dados até os dados inteligentes, que vai da migração das aplicações até aplicações inteligentes, entregando, né, para os consumidores um maior sinal, ou seja, esse trabalho, além, né, de você trabalhar com IoT e outras questões para pegar momentos de negócio mais físico, você pode aumentar esse sinal simplesmente por dar mais acesso à informação em todos os fluxos e touchpoints que esse cliente tem com o teu ecossistema. Os relacionamentos ficam mais profundos, né? E na sua operação ela vai ficar mais eficiente, com dados operacionais. Isso volta para o produto, né, para a qualidade do produto. O produto também tem telemetria, e essa telemetria do produto, ela alimenta os modelos de inteligência artificial para a gente conseguir trazer produtos melhores, obviamente, e o próprio colaborador, ele fica mais eficiente, porque ele pode ter modelos, né, para conseguir conversar com o cliente da melhor maneira, entender a posição do cliente, não chegar descontextualizado, como é a maioria das vezes que a gente é atingido através de ações dos nossos clientes com a gente, né, em calls. E, obviamente, o input do colaborador ele também volta para o ecossistema, trazendo repetibilidade, escalabilidade e expansão de margem, né? A boa notícia desse processo é que
Pode ser que a empresa que vocês representam esteja em qualquer um desses momentos. Talvez vocês estejam pensando em fundação e conformidades. Talvez vocês já tenham chegado no ponto 3. Olha, eu quero pensar em novas experiências e produtos. Talvez alguns de vocês já estejam até no ponto de pensar a expansão do seu ecossistema, como a gente correlaciona ou não outras empresas nesse ecossistema. Mas a grande questão é que quando a gente pensa AI, nessas inovações, nesse sentido que o Samuca está falando, levando em consideração LLM e outros processos, ela está em todos esses momentos. Se você está no momento 1, a gente tem processo de AI para pensar. Está no momento 2, também. Se você está no momento 4, mais ainda. Mas é uma resposta para muitos momentos de negócio que a gente tem certeza que existem aqui. Só que, talvez, como eu, vocês não entendam de reatores nucleares. Quando o Samuel falou sobre reatores nucleares a primeira vez, eu fiquei pensando, o que ele está falando? Talvez vocês também não sejam a correlação direta com bancos. Então, a gente pegou um case. O case da Nike talvez seja alguma coisa que consiga colocar todos nós na mesma página, né? Essa é uma notícia da Forbes, porque em 2019, a Nike resolveu romper o seu contrato com a Amazon. Eles tinham fechado um contrato de distribuição dos seus produtos e em 2019 eles romperam. Mas o que chocou, entre aspas, algumas pessoas do mercado, é que eles romperam depois de 2 anos. Eles tinham assinado em 2017 e romperam em 2019 com uma das maiores empresas que tem notícia hoje. Só que para a gente entender esse processo, a gente precisa olhar um pouco para trás. Vamos pensar uma linha do tempo rapidamente de evolução da Nike? Então, quando a gente chega em 2006, lá em 2006 a Nike lança o Nike Plus. Alguém tem o Nike Plus no celular ou no Apple Watch? Aquele Nike mais? Não, ninguém. Bom, eu achei que teriam. Mas o Nike Plus é o primeiro produto digital da Nike e ele vai falar muito sobre o modo como a Nike, de alguma maneira, consegue monitorar pela primeira vez o comportamento do seu consumidor de uma maneira mais ativa e contínua. Agora, a Nike estaria nos celulares e nos Apple Watches. A Nike, até 2010, lança vários outros produtos, né? Mas a gente também queria focar no Nike Training Club porque essa representa uma mudança de modelo de negócio da Nike, né? Ela consegue avançar para pensar em ser uma empresa de bem-estar. Ela também estava investindo em treinamento naquele período. Só que todo esse processo fala sobre coleta de dados e personalização de experiência. É esse o processo que eles estão pensando. Mas quando a gente vai para 2015 e eles conseguem mudar a estratégia da marca, o CEO deles deu uma declaração falando, olha, agora a gente vai investir em experiência direcionada para o nosso cliente. Aí a gente não está mais falando de coleta de dados, a gente está falando do modo como a gente analisa esses dados e a partir desses dados toma decisões. Então, olha, agora eu posso de fato tomar decisões. Quando a gente vai lá para frente, em 2020... No início da pandemia, março, a Nike pega esse mesmo aplicativo, Nike Training Club, e libera esse aplicativo. Ele custava $15 e agora ele seria de graça. Ela continua investindo num processo que é importante para ela. Ela diz o seguinte, olha, agora a gente vai, já que a gente entendeu que coletar dados é tão importante, a gente vai continuar nesse processo. Só que por que a gente mostrou essa questão inteira? Porque a nossa notícia era que a Nike tinha rompido um contrato com a Amazon depois de 2 anos. O que a gente está falando aqui, no meio do caminho, é exatamente o que o Samuca está falando sobre ecossistemas inteligentes. Quando a gente fala sobre uma terceira onda de AI, na qual a gente consegue prever momentos de negócio e a gente consegue tomar decisões de uma maneira mais assertiva, a gente está falando do processo, por exemplo, em que talvez as nossas empresas não precisem tomar uma decisão agora e depois voltar atrás tão rápido. A gente está falando que a Nike talvez poderia ter previsto esse momento de negócio de uma maneira mais assertiva se a gente já tivesse tecnologia disposta naquele período, né? Boa. Quais são os desafios e aceleradores de se criar um ecossistema olhando para o mercado atual, né? Todo mundo conhece que tem um problema de contexto, né? Se você perguntar para o GPT ou qualquer outra LLM que você conhece, coisas sobre a sua empresa e sobre o seu contexto, ele não vai conseguir responder. E o problema é de privacidade. O caso da Samsung, ali, que vazou dados dos funcionários falando com o GPT, trazendo as informações da empresa. Hoje, até o próprio GPT já tem solução para isso, né? Mas como que a gente resolve com o que já tem hoje no mercado, né? Tem uma solução, né, que é o do Prompt Tuning versus Model Tuning, que é você fazer um tuning no próprio modelo de inteligência, ou você fazer o Prompt Design, que é o que a maioria de vocês já fazem automaticamente. Mas tem como você fazer o Prompt Design com AI, né? E aí que começa a questão ficar brincadeira, a questão ela fica interessante e a gente começa a ter outputs tão relevantes quanto você treinasse um próprio modelo com fine tuning, né? Exemplo disso, né, tem frase famosa, né, se eu vi mais longe foi por estar nos ombros de gigantes, né? Já existem pessoas usando o fine tuning with distillation, né, que é você colocar 2 LLMs para conversar e se treinarem para criar uma terceira. E já tem casos de usos de empresas, né, e pessoas treinando essas LLMs com $100, com $500. E se a gente compara, por exemplo, com os $540 milhões que a OpenAI gastou, a gente vê que a barreira de entrada ela caiu drasticamente, né? A outra questão
de privacidade, né? Hoje a gente tem um conjunto de modelos, né, de LLMs abertas, né, Vicuna, MTP e por aí vai, que permitem a gente trazer isso para o nosso corporativo e rodar uma LLM nossa no nosso cenário de negócio e não ter que ir para uma OpenAI, não ter que pagar um pedágio para alguém ou levar a nossa informação para onde a gente não quer. E, obviamente, tem vários aceleradores, né? Tamanho de inputs aumentando, modelos especializados, custo de treinamento novamente diminuindo e datasets, né? Bancos de dados abertos, né? Com diversas informações, seja bilhões de linhas de código do GitHub, do Wikipedia e por aí vai, que a gente pode utilizar para trazer contextos para a nossa inteligência artificial. E aí, trazendo também uma tendência, né, que é o que a gente vem buscando desde 1940, né, como que a gente cria um modelo de inteligência artificial que consegue, dado um objetivo, você quebrar esse objetivo em tarefas, priorizar essas tarefas, dar ferramentas para que essas tarefas consigam acessar a internet, acessar os seus dados, o seu ERP, seja o que for, para depois trazer esses outputs de novo para essa inteligência, para ela entender se chegou no objetivo ou se ela tem que continuar o loop até entrar no objetivo, né? Isso é o que a gente chama de AGI. Indo nessa linha de AGI, o Yann LeCun, né, engenheiro da Meta, ele fala que os modelos de LLM eles não vão ser o caminho do futuro para isso que a gente quer. Eles são uma entrega bem interessante intermediária, que tem síntese semântica e tudo mais, mas a gente precisa de um modelo de inteligência artificial que seja parecido com o humano, que realmente consiga ter o objetivo, que ela realmente consiga quebrar esse objetivo e usando vários modelos na mesma inteligência artificial. Hoje, a gente, para fazer isso, a gente faz isso, daqui a pouco a gente vai ver, a gente usa modelo de visão computacional, a gente usa NPL, a gente usa diversas abordagens em conjuntos numa arquitetura de software para entregar aquele desenho que eu falei atrás. Só que Yann LeCun, e é a questão natural, né? Esse modelo ele não é natural, ele não é holístico por si só. Ou seja, imagina um modelo holístico que ele consiga ter a percepção do mundo, ter a percepção da sua empresa, atualizar essa percepção conforme ele vai interagindo com esses dados, com os clientes, da mesma maneira que a gente, né? Quando eu sair daqui, eu vou de Uber para casa, mas talvez ali no corredor o Andrezão me chama para pegar uma carona e por aí vai. Todos esses eventos que vão acontecendo são naturais, eu nem penso em replanejar essas ações. E é isso que a gente está buscando num agente autônomo guiado, né? E no intermediário disso, né, a gente já tem entregáveis, por exemplo, como Baby AGI, AutoGPT e diversas outras entregas que já conseguem atingir esse objetivo, né? Um dos exemplos foi a Hugging GPT, que ela lançou uma plataforma, né, onde ele consegue fazer uma seleção de modelos para conseguir entregar o seu objetivo. Nesse exemplo, o usuário faz um prompt trazendo 2 imagens, né, e a Hugging Face consegue selecionar 3 modelos, que é o que está ali no meio, e ele consegue mesclar essas imagens, né? Isso ainda não é um agente alto, né? Mas é uma API multimodal que consegue utilizar vários modelos para resolver um problema específico, né? Esse caso aqui, ele já é mais de agente, né? Não sei quem já jogou Minecraft, gostando ou sendo forçado como eu pelo meu filho, mas é interessante que teve um time da NVIDIA, Harvard, Stanford, entre outras marquinhas interessantes, que fizeram esse projeto Voyager, e interessante que eles deram uma missão, né, para esse agente do Minecraft. Eles conseguiram programar um agente dentro do Minecraft e deram um objetivo que era craftar uma espada de diamante. Para quem sabe da complexidade que é, demoram algumas horas para você jogar Minecraft até chegar a esse objetivo. A linha de baixo, a roxa, né, a inferior, é ele dando acesso direto ao GPT, nesse conceito de auto, né? Então ele criou um loop para o próprio GPT conversar com ele mesmo e quebrando essas tarefas e ir aprendendo o jogo, né? Onde é que eu morro, onde é que eu vou nascer, como é que eu vou craftar uma espada de diamante e tudo mais. E ele conseguiu alguns outputs legais. Se você vê ali com 150 prompts, né? Ele já fez uma picareta de ferro, entre outras questões. Agora, quando a gente pega a mesma arquitetura, mas num modelo pré-treinado, né? Em cima de Minecraft, com acesso a mais de 700 mil vídeos de youtubers de Minecraft e por aí vai, ele conseguiu chegar em 120 prompts em uma espada de diamante. Eu duvido que um youtuber, né, que sabe jogar muito Minecraft consiga chegar tão rápido na espada de diamante. Então, o que isso quer dizer pra gente? Que, por mais que as LLMs possam não ter o contexto da tua empresa e do teu cenário, não é tão complexo a gente treinar e a gente conseguir fazer um output não só de input e output de inteligência artificial, mas uma inteligência artificial autônoma, que consegue criar uma campanha de marketing inteira, que consegue vender um projeto, um produto, e que consegue criar uma estratégia empresarial, entre outras coisas, dado o objetivo de negócio que você passa para ele e com o contexto adequado, né?
E aí, resumindo, porque a gente já esgotou o tempo, a gente tem o roadmap de AI, e a gente pode se beneficiar do Brand Equity para a gente construir esse ecossistema inteligente. A gente precisa construir plataformização, aplicações inteligentes, né? Agentes, chats, modelos, fluxos de inteligência artificial para a gente ter a hiperautomação, predição, síntese e pesquisa, né? E aí, antes que me tirem do palco, eu queria fazer um Brand Equity aqui, obviamente, né? A gente quer falar um pouquinho do roadmap de inteligência artificial da Builders, tá? E aí, falando sobre isso, a gente lá em 2018, a gente criou uma unidade de inteligência e a gente trabalhou nessa segunda onda de inteligência de recomendação, predição em diversos clientes, né? Em 2021 a gente criou uma garagem focada em blockchain e inteligência artificial que vieram com vários projetos de biometria e por aí vai. Em 2022 a gente se posicionou com a Twig, na empresa de inteligência artificial de moda, que conhece cortes e tecidos, os seus, né? Mais do que as pessoas mais próximas que te conhecem. Em 2023, a nossa plataforma No Code para criar back-office. A gente inseriu inteligência artificial nele para a gente conseguir criar os fluxos de back-office através de chat e modificar também esses fluxos. A nossa Builders Venture Studio, que é a empresa que toca as startups do grupo, a gente tem 9 startups hoje e a gente toca startups de Open Innovation de clientes nossos também. Ela tem um produto de research, né, para criar modelos de negócio, business model space, correlacionando com trends e tudo mais. E agora a gente também está criando o conceito de researcher AI nele, né? Os times começaram a utilizar a inteligência artificial na transformação digital, time de research, time de desenvolvimento, né, com Copilot, Pair Programming com inteligência artificial. A BXP está aqui na Pix, né, e testando, e aí é testando mesmo um piloto de um bot para eventos. Se vocês forem no stand da Builders ali, tem um QR Code que ele tem um GPT do evento, que está contextualizado com as coisas do evento, com as palestras e tudo mais. A English Break, a nossa plataforma de inglês, né, onde o commodity é o curso, e a nossa oferta realmente é um assistente de AI para conseguir passar por toda a tua jornada de aprendizado de ponta a ponta. A Reb, como eu já falei dela, né? E assim como a Prismart, que é a nossa plataforma de diagnósticos, onde a gente já utiliza AI para decompor cadeias de proteína, né? A gente utilizava 5 biólogos para fazer isso em 3 meses e agora a gente em uma semana consegue fazer diretamente com inteligência artificial. E a maioria desses cases são criadas pelo Contextflow e em primeira mão. É a nossa plataforma de inteligência artificial que a gente vem trabalhando há algum tempo nela, né? Onde a gente pegou alguns dos conceitos que eu trouxe aqui nessa palestra, né? Então, LLMs, ferramentas abertas para você se conectar, Salesforce, Notion, enfim, plugins, ter acesso ao seu sistema operacional, escrever arquivo, file system, os agentes como AutoGPT, BabyAI, já open source do mercado, né? Entre diversos outros conectores para você criar os seus fluxos autônomos, guiados de inteligência artificial, tá? Então, basicamente, é um conjunto de leguinhos aqui para que você possa seguir nesse roadmap. Obviamente, você não precisa usar o Contextflow para fazer tudo isso, né? Tudo o que eu falei até aqui está aberto na internet e tem projetos onde seu time mesmo, dado aquele roadmap de transformação, né, você consegue sair do outro lado do papel. Esse aqui é apenas um acelerador, né? Então, aqui está o nosso QR Code, né? Então, para possíveis investidores ou interessados na lista de espera, a gente vai divulgar também a apresentação depois, vai estar no nosso LinkedIn bonitinho, tá, pessoal? E, obviamente, a gente não para por aí. A gente tem outras entregas de inteligência artificial até 2025, mas a gente não vai dar muitos spoilers para os nossos concorrentes, né? Então, pessoal, era isso. A Builders é uma empresa de transformação digital da estratégia até a operação. E, além disso, a gente é uma Venture Studio /Builder, né? Que a gente tem aí 9 startups que resolvem problemas específicos de negócio. E agradeço a presença de vocês.